Muito boa noite, hoje é dia 5 de março, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e, claro, com a minha opinião. Hoje a gente vai falar de um assunto só, o escândalo do Banco Master e os absurdos que estão vindo à tona a partir da apreensão do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Aí a gente encerra a semana, claro, né? Como toda quinta-feira, com o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Bom, se existe uma coisa que o caso do Banco Master conseguiu fazer nos últimos meses foi desmentir a crença muito difundida no Brasil de que até os grandes escândalos têm um limite. Eles não têm, né? Essa crença de que em algum momento a história pode parar de piorar. Ela não para. Que chega uma hora em que a gente já sabe tudo. Também não é verdade, é tudo mentira. No caso do Master, a sensação é exatamente a oposta, né? Cada nova semana traz um capítulo mais bizarro do que o anterior. E nessa semana o enredo ganhou novas camadas que fariam os cartéis de droga do México ou até os maiores mafiosos da Rússia ficarem muito constrangidos. Eu confesso que desde ontem à noite eu fico olhando para as notícias e pensando por onde começar eu andei pensando. Porque quando tudo começa a ficar muito absurdo ao mesmo tempo, a gente perde um pouco o ponto de partida, né? Então talvez seja bom a gente começar falando sobre o sicário. Sicário é o nome que se dá a quem tem sede de sangue, a quem mata por encomenda, um assassino de aluguel, né? Pois bem, Luiz Felipe Mourão, o responsável pela segurança do grupo e conhecido pelo apelido de Sicário, se matou na cadeia. Ele não passou nem 24 horas preso sob custódia da Polícia Federal e conseguiu se matar lá dentro da cela. Um homem que, segundo a investigação, fazia parte de uma estrutura usada para monitorar, intimidar e ameaçar adversários do esquema do Banco Master. O suicídio de um personagem-chave na facção criminosa de Vorcaro é mais um desses episódios que requerem uma investigação imediata, porque até para nós, né, que já estamos acostumados à loucura institucional, isso parece passar um pouco do ponto. O assunto, claro, foi destaque na imprensa internacional, em referência ao nome A Turma, né, do grupo de WhatsApp no qual Vorcaro mandava moer empregadas domésticas na porrada. A Associated Press chamou atenção para o nome The Crew, o trecho em que Vorcaro manda simular um assalto para quebrar todos os dentes do jornalista Lauro Jardim, também foi destacado pela Reuters. E o Financial Times fala em maior quebra bancária de uma geração. Mas vamos voltar para as mensagens, né, obtidas no celular do Vorcaro, porque o conteúdo é realmente cabuloso, não tem outra palavra. A Polícia Federal recuperou conversas entre Vorcaro e a sua namorada, Marta Graff, e nesses diálogos ele não apenas cita nomes, mas ele narra uma rotina. Ele descreve jantares, encontros, chegadas de última hora, gente aparecendo em casa, gente sendo esperada em casa, como se Brasília fosse um grande condomínio e ele tivesse ali sempre no hall. Tem uma mensagem que sozinha define o clima do escândalo. Na madrugada de 20 de março do ano passado, meia-noite e 28, a namorada pergunta se ele está com gente em casa ou se está só ignorando ela. 4 minutos depois, ele responde que sim, que tem gente, que tinha acabado de chegar ali Hugo e Ciro para falarem com Alexandre. A frase é seca, né? Natural, ela é quase doméstica, mas o conteúdo é nuclear, é radioativo, porque o Hugo aparece no noticiário como presidente da Câmara, Hugo Mota. O Ciro como senador e ex-ministro Ciro Nogueira. E o Alexandre, né? Todo mundo sabe quem é, vira o centro da suspeita justamente porque em outras mensagens o próprio Vorcaro diz com nome e sobrenome que se encontraria ou que tinha se encontrado com o Alexandre de Moraes. O mesmo Alexandre de Moraes, cuja esposa, a advogada Adriana Barça de Moraes, firmou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Aquelas coincidências da República Federativa do Brasil, né? Como sempre. Em 19 de abril de 2025, Vorcaro escreve para a namorada que está indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Ele não coloca o D. Ela reage espantada, pergunta se ele está em Campos, se ele foi para te ver, e ele responde que está passando o feriado lá. Campos, no caso, é Campos do Jordão, cidade turística da Serra Paulista.
E tem mais, 10 dias depois, dia 29 de abril de 2025, depois de uma chamada de vídeo, ela pergunta pelo WhatsApp quem era o primeiro cara que tinha aparecido na chamada. E o Vorcaro responde sem nenhum constrangimento: Alexandre Moraes. O mesmo celular também registra Vorcaro falando de um jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários, dia 26 de fevereiro. Em outros dias, ele menciona encontros com Hugo num aeroporto, diz que está em reunião com Hugo, fala em esperar em casa para um encontro com Hugo. Não é uma agenda oficial, é uma agenda cheia de intimidade com os círculos mais poderosos do Brasil. E a relação com Ciro Nogueira parece com um tom ainda mais próximo. O Vorcaro se refere ao senador como um grande amigo da vida. Comemora quando Ciro apresenta um projeto para elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, chamando a ideia de bomba atômica no mercado financeiro, dizendo que isso ajudaria muito os bancos médios. Essa celebração não é um detalhe aleatório, né? Porque é justamente o tipo de medida que, em tese, ia tirar o pescoço de banco médio debaixo da guilhotina. E aí chega a parte que a Polícia Federal está tateando com muito cuidado, porque o Estadão relatou que os investigadores encontraram diálogos de Daniel Vorcaro com Ciro Nogueira e também ordens de pagamento para uma pessoa identificada apenas como Ciro, sem sobrenome. O senador foi procurado, disse que conhece o Vorcaro, negou proximidade. Lembra que o Vorcaro disse que era um grande amigo da vida, né? Negou ter recebido qualquer pagamento e afirmou que associar o nome dele a Daniel Vorcaro seria uma mentira fabricada para manchar a sua biografia. A própria matéria reconhece que a Polícia Federal ainda não instaurou uma investigação formal contra o senador nesse caso, mas diz que as informações já foram enviadas ao ministro André Mendonça, que é quem hoje conduz o inquérito no Supremo e quem decretou a prisão preventiva de Vorcaro. E a rede, claro, não para na Câmara, não para no Senado e não para no Supremo, ela também encosta no Planalto. Numa outra conversa com a namorada, Vorcaro diz que teve um encontro com o presidente Lula em dezembro de 24, no Palácio do Planalto, e descreve o Convescote como ótimo. O presidente, em entrevista, confirmou que Vorcaro reclamou de uma suposta perseguição por parte de procedimentos de fiscalização do Banco Central, que hoje a gente sabe bem quais são, e disse que respondeu que não haveria interferência política nem para favorecer o Master, nem para prejudicar o Master. A investigação seria técnica. E aqui o caso começa a cheirar, né, a uma daquelas histórias em que todo mundo tem uma versão, todo mundo tem uma desmentida, todo mundo tem uma foto para parecer sereno, mas o celular não tem tom de nota oficial, né? O celular tem tom de vida real. E vida real, quando entra no processo, costuma desorganizar toda a República. Em outra frente, o caso Master virou uma discussão institucional dentro do Supremo, não só porque o inquérito está lá, mas porque o Supremo, de novo, precisa lidar com aquela pergunta básica que ele mesmo adora empurrar com a própria barriga: quem julga quando o julgamento encosta na casa? Dias Toffoli era o relator e se afastou em fevereiro, depois de vir à tona que ele é sócio e recebeu dividendos da Maridit, empresa familiar que fez negócios com um fundo ligado ao cunhado de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, no contexto do resort Taiaiá, lá no Paraná. O Estadão também relatou que os resorts ligados ao empreendimento são avaliados em mais de 400 milhões de reais e descreveu a operação societária em que o fundo Arlim, com o Zettel como único sócio, adquiriu a participação relacionada à empresa do ministro no resort. Quando Toffoli se afastou, o Supremo divulgou aquela nota conjunta esquisitíssima, dizendo que não tinha nem suspeição, nem impedimento, manifestando apoio ao ministro, mas dizendo que ele ia sair do caso. Foi uma tentativa de fechar a porta sem chamar a porta de porta, né? De encerrar a discussão sem admitir que há aí um grande problema. Só que a história não encerra sozinha e agora o caso volta para a segunda turma do Supremo para analisar as prisões de Vorcaro e Zettel entre os dias 13 e 20 de março. E como Toffoli é um dos 5 integrantes da turma, ele pode voltar a julgar um processo do qual ele saiu sem estar impedido nem suspeito. Agora vai caber ao ministro decidir se tem ou não impedimento para participar desse julgamento. E também existe a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República levantar uma eventual suspeição, mas pelo histórico recente isso não vai acontecer, porque a gente não tem um Procurador-Geral da República, nós temos um Hibernador-Geral da República nesse momento. Agora, o clima que fica é esse. É um caso que por si só já destrói credibilidade,
ainda por cima coloca o Supremo numa encruzilhada de imagem e de processo, né, de procedimento. E aqui a gente chega então no ponto em que o caso Master muda de gênero, ele sai do escândalo e vira negociação. Nos bastidores ganha força a hipótese de uma delação premiada de Daniel Vorcaro. E o que torna isso relevante não é necessariamente a palavra delação em si, mas o contexto institucional em que isso está sendo discutido, né? A leitura entre aliados e advogados é que, com Toffoli na relatoria, a saída do banqueiro seria pela política. Mas, com Mendonça no caso, a saída passa a ser outra. Dependeria menos de articulação e mais do próprio investigado. Em outras palavras, se quiser sair, ele teria que construir a própria ponte, e uma ponte clássica, né, chamada colaboração premiada. Essa hipótese também ganha corpo por dois sinais. O primeiro é a movimentação em torno da defesa, com conversas sobre quem assumiria o caso e, segundo relatos, advogados que não queriam entrar numa estratégia baseada em delação. O segundo é exatamente a ausência de apoio da Procuradoria-Geral da República às medidas mais duras pedidas pela Polícia Federal, o que reacende a discussão sobre quem, na prática, conduziria uma negociação de colaboração e quem teria a chancela final, né, nessa situação. Tem um entendimento entre investigadores e juristas de que a Polícia Federal poderia assumir a condução do processo de colaboração com respaldo em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. E que o ponto sensível para isso seria a homologação que precisa ser feita pela Justiça. Por isso, a mudança de relatoria e o perfil do relator importam tanto nessa hora. Só que a palavra delação não é um botãozinho mágico, né? A Polícia Federal já tem um volume significativo de material. Então, se o Vorcaro decidir falar, ele não vai ganhar benefício repetindo o que a Polícia Federal já encontrou no celular. Ele precisa entregar o que a PF ainda não tem. Então, precisa abrir novas portas, precisa criar novos desdobramentos para esse caso. E quando um caso cria desdobramento novo no Brasil, a gente sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Normalmente não é só uma nota de rodapé, é uma lista de nomes, de pedidos, de intermediações, de promessas, de ajudas, de jantares, de visitas, de presentes, de mensagens apagadas, de sinais e de silêncios. E o que dá a essa história uma sensação de tempestade perfeita é justamente isso. O banqueiro está preso, um operador morto na cadeia, o Supremo tem um julgamento com risco de controvérsia institucional, a PGR não assina embaixo de nada e o celular do investigado vira um roteiro de poder narrado em tempo real por diferentes instituições. Quando um caso chega nesse ponto, ele deixa de ser apenas o caso de um homem ou de um banco, ele vira o caso de todo um sistema. E o sistema aqui no Brasil não gosta de gente presa com vontade de contar história para a Polícia Federal. E no nosso Vem Aí dessa semana, bom, depois de uma semana, né, em que o noticiário pareceu um roteiro de série policial mal escrito, vamos olhar um pouco para frente, porque se a história recente serve de indício, os próximos dias não prometem ser nada mais calmos. A primeira aposta é óbvia, né? O caso do Banco Master não terminou, nem perto disso. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar a prisão de Daniel Vorcaro e do pastor Fabiano Zettel entre os dias 13 e 20 de março. Só essa discussão já tem potencial para produzir mais um capítulo institucionalmente delicado no Brasil, especialmente se houver questionamento sobre a participação ou não do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes no julgamento. No Congresso, a semana também promete barulho, porque a CPI do INSS segue produzindo requerimentos, quebra de sigilo, teve a quebra do sigilo do Lulinha, e o clima entre governo e oposição continua cada vez mais áspero. Em paralelo, a discussão sobre a anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro deve voltar à pauta, com pressão de parte da oposição que não quer a CPI do Master para acelerar o tema. No cenário internacional, o foco continua sendo o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. O quinto, sexto, já nem sei mais qual é o dia de guerra hoje, já mostrou que o conflito pode escalar rapidamente e arrastar outros países da região. Qualquer novo ataque ou retaliação tem potencial para impactar o preço do petróleo, o mercado global e, claro, o humor dos mercados financeiros. Você não come dólar, mas você come pão, e pão é trigo e trigo é dólar. Ou seja, se você estava esperando uma semana mais tranquila, talvez seja bom ajustar um pouco as expectativas, porque no ritmo em que o noticiário tem andado,
A sensação é que o país e o mundo entraram numa daquelas fases em que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas todo mundo tem certeza de uma coisa só: alguma coisa muito grande vai acontecer. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até semana que vem.